Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo, também sou conhecido como Professor Raimundo, e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 2 do primeiro livro de Crônicas. E como já disse, o livro de Crônicas ele trata de toda a genealogia, toda a história ali do povo de Israel, desde Adão até a libertação da escravidão do rei de Babilônia, da escravidão do Império Babilônico. Então, conta toda a história, faz toda aquela genealogia, né, dos antepassados, descendentes ali, né, do povo de Israel. Então, chegamos no capítulo 2 e se você quiser nos ajudar aí, deixando o seu comentário, deixando o seu like, fazendo a sua inscrição aí no nosso canal, nós agradecemos imensamente, pois assim vamos poder unir forças para levar sempre uma palavra de motivação, de alegria, a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então não deixe de deixar o seu like aí, de se inscrever no nosso canal aqui do nosso YouTube. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Como sempre, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o maior livro de sabedoria que você possa encontrar em toda a terra. Então chegamos no capítulo 2 do livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, e no versículo 1 diz assim: Estes são os filhos de Israel, Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar e Zebulon. Então os famosos filhos de Israel, né? E nessa época Deus já havia mudado o nome de Jacó para Israel. Por quê? Porque a tradução de Jacó significa o enganador, aquele que engana. Então são os 12 filhos ali de Israel que formaram as famosas 12 tribos originárias do povo de Israel. Então, continuando, Dan, José e Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Só para constar que esses 12 filhos, Israel, ou seja, Jacó, ele teve com 4 mulheres diferentes, 2 esposas, né? Lia e Raquel, né? Lia e Raquel, e 2 concubinas, então 4 esposas diferentes. Os filhos de Judá, Eunã e Selá, estes 3 nasceram da filha de Suã, a cananeia. E que era o primogênito, ele fez o que era ruim aos olhos de Deus, e Deus assim o matou. Etamar, a sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerã, e todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez, Esrom e Ramu, e os filhos de Zerã, Zinri e Etan, e Rema e Calcol, e Dara, 5 deles ao todo. E o filho de Carmi, Acar, o perturbador de Israel, que transgrediu na coisa amaldiçoada. Então Acá ele foi o perturbador, considerado o perturbador de Israel, e aquele que transgrediu na coisa amaldiçoada. E o filho de Etan, Azarias, e o filho de Rezon, que lhe nasceram Jerameel, Erão e Quelubai. Erão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Então você veja aí, você perceba que um vai gerando o outro, né? São sempre uma sequência aqui, né? E Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Então uma parte aí para Jessé, que é o pai ali, que foi o pai do rei Davi, o segundo rei, né? Ou seja, o rei mais popular de Israel, mas o segundo rei ali de Israel. E Jessé gerou seu primogênito Eliabe, e Abinadab o segundo, e Simeia o terceiro, Natanael o quarto, Radai o quinto, Ozem o sexto e Davi o sétimo, cujas irmãs eram Zeruia e Abigail, e os filhos de Zeruia, Abissai, Joabe, Azael,
3, né? Então Zeruia deu à luz a 3 filhos. E Abigail deu à luz a Amasa. E o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Então ismaelita, né, que era um dos filhos ali de Abraão. E Caleb, o filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, e a sua esposa, e de Jeriote. Os filhos dela são estes: Jessé, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si Efrata, a qual deu à luz Ur. E Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. E depois disso, Esrom, o pai de Gileade, conheceu a filha de Maqui, com quem se casou quando tinha 60 anos de idade, e ela lhe deu à luz a Segube. E Segube gerou Jair, que tinha 23 cidades na terra de Gileade. Jair, que tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesu e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e as suas aldeias, a saber 60 cidades. Todas estas pertenciam aos filhos de Maqui, o pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb e Efrata, Abia, a mulher de Esrom, deu-lhe à luz a Zur, o pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, o primogênito, Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orem, e Ozem, e Aias. Jerameel teve também outra esposa, cujo nome era Atara. Ela foi a mãe de Onã. E os filhos de Rão, o primogênito de Jerameel, foram Maás e Jamim e Eque. E os filhos de Onã foram Samai e Jadá. E os filhos de Samai, Nadab e Abissu. E o nome da esposa de Abissu era Abigail. E ela deu à luz a Adbam e a Molide. E os filhos de Nadab, Seled e Apaim. Mas Seled morreu sem filhos. E o filho de Apaim, Ize. E o filho de Ize, Sessã. E o filho de Sessã, Alai. Então você vê que sempre um vai tendo filho e vai passando para o outro, perfeito? E os filhos de Jada, o irmão de Samai, Jeté e Jonatas. E Jeté morreu sem filhos. E os filhos de Jonas, Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Ora, Sessã não teve filhos, mas filhas. E Sessã teve um servo egípcio, cujo nome era Jara. E Sessã deu a sua filha para Jara, o seu servo, como esposa, e ela deu à luz a Atai. Então agora vem os filhos de Atai. E Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade, e Zabade gerou Efrau, e Efrau gerou Obed. E Obed gerou Gel, e Gel gerou Azarias. Então Gel, que vai ser um dos reis ali de Israel, aliás, um dos reis ali de Judá, e depois Azarias também, o seu filho, vai ser rei também em Judá. E Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleasa, e Eleasa gerou Sismai, e Sismai gerou Salum, Salum também vai ser um dos reis. E Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. Ora, o filho de Caleb, o irmão de Jerameel, foram Mesa, o seu primogênito, o qual foi o pai de Zife, e os filhos de Maresa, o pai de Hebron. E os filhos de Hebron, Coré e Tapua, e Requem, e Sema. E Sema gerou Raão, o pai de Joqueão, e Requem gerou Samai. E o filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. E Efã, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, e Moza, e Gazé. E Arã gerou Gazés. E os filhos de Jadai, Regem, e Jotão, e Gesã, e Pelete, e Efã, e Saaf. Maaca, concubina de Caleb, deu à luz a Sebé, Tiraná e Tiraná. Ela deu também à luz a Saaf,
o pai de Madmana, Seva, o pai de Gibea, e a filha de Caleb foi Axa. A filha de Caleb foi Axa. Estes foram os filhos de Caleb, o filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, o pai de Kiriate Jearim, Salma, o pai de Belém, Haref, o pai de Bet-Gader, e Sobal, o pai de Kiriate Jearim, teve filhos, Haroé e a metade dos Manassitas. E as famílias de Kiriate Jearim, os Itritas, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Deles vieram os Zoratitas e os Estaloeus, os filhos de Selma, Belém, e os Netofatitas, Atarote, a casa de Joabe, e a metade dos Manassitas, e os Zoreus. E as famílias dos escribas que habitaram em Jabés, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Ramate, o pai da casa de Recabe. Então a leitura é bem essa mesmo, entendeu? De pai para filho, vai falando de um que gerou o outro e assim vai indo, perfeito? Como eu disse, esse livro ele fala exatamente de toda a genealogia, a árvore genealógica do povo de Israel, desde a era de Adão, né, considerado o primeiro homem, que foi feito por Deus, até a saída, a libertação da escravidão da Babilônia. Então, para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, que você tenha paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de começar de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, é de graça para você e tem muito valor para nós. Valeu, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!